Quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração nesses dias, que está em Gênesis, capítulo 41, verso 1. Aleluia. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 41 e o verso 1. A palavra do Senhor diz assim: todos acharam? Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho, e parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista, e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas, subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Amém, meus irmãos? Diga glória a Deus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. A Tua palavra é vida, a Tua palavra é verdade, a Tua palavra é luz, a Tua palavra é o alimento. Fala conosco, Senhor, nesta noite uma vez mais. Desejamos ouvir a Tua voz e a direção que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. É a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Muito bem. Você já ouviu falar naquela expressão? Pois é, na época das vacas gordas, a gente fazia isso. Quem lembra disso? Ou na época das vacas magras, estamos hoje em épocas de vacas magras. Essa expressão saiu desse texto que nós acabamos de ler. Amém? Eu já vou falar dele, entrar aqui nos detalhes. Mas o tema que eu quero dar para você nortear o seu pensamento, aquilo que o Senhor quer ministrar, é prosperando em tempos de crise. Amém? Diga, prosperando em tempos de crise. Você sabe que todos nós fomos chamados, irmãos, para ter uma vida próspera. Quando o Senhor nos salvou, quando nós fomos salvos, a salvação, ela é um pacote, que dentro desse pacote tem várias bênçãos. A palavra salvação no grego é sozo. Sozo significa salvação completa. O que é a salvação completa? Significa novo nascimento, perdão dos pecados, amém? Libertação, cura, mas também prosperidade. Por que é importante o cristão que entregou sua vida a Jesus entender que Deus o chamou para viver uma vida próspera? Porque senão ele se acomoda com a pobreza, com a dificuldade, com a escassez, com os recursos limitados, e não se apropriam, e não tomam posse da promessa que Deus tem para a sua vida. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? A parte de Deus é dar. A nossa parte é o que, meus irmãos? Receber, nos apropriar. Por isso que eu pergunto, quem recebe essa palavra? Você tem que dizer, eu recebo, amém, assim seja, porque Deus pode estar dando, e você não está recebendo, entende isso? Então é importante você compreender, que Deus tem prosperidade. Agora, essa prosperidade, não depende do governo, não depende do presidente, não depende do país que você mora, não depende do bairro onde você mora, não depende da escolaridade que você tem. A prosperidade que vem para nós, ela vem do céu, ela vem de Deus, é uma promessa de Deus para a sua vida e para a minha vida. Quem está compreendendo? Por que é importante nós falarmos isso? Porque muitas pessoas vão ouvir cada vez mais notícias ruins. Bolsa caiu, como eu falei no domingo passado, dólar subiu, e empresas estão saindo do país, desemprego em massa, dificuldade. E o que acontece com uma pessoa
que não tem a palavra de Deus e não sabe qual é a promessa de Deus para a sua vida, ela vai se deixar levar por essas más notícias. É igual aquela história do vendedor de cachorro-quentes, homem simples, construiu sua barraquinha, comprou a melhor salsicha, o melhor pão, o melhor molho, e estava na beira da praia vendendo o seu cachorro-quente. O filho dele estudou, fez faculdade, aprendeu um pouco, chegou para o pai e falou: pai, você não sabe, o mundo está em crise, você não vai ter lucro, você tem que diminuir essa salsicha, compra uma salsicha de outra qualidade, esse pão é muito caro, assim seu negócio não vai para frente. O pai não sabia de crise nenhuma, o pai não sabia que tinha problema na economia, ele estava feliz da vida, prosperando, ganhando dinheiro dele, vendendo bem, mas porque ele ouviu falar da crise, ele mudou a salsicha, mudou o pão, mudou o molho, daqui a pouco fechou a barraquinha dele. É assim que acontece com a gente, gente. Você sai daqui dessa porta para fora, é só palavra negativa, é todo mundo te botando para baixo, é televisão botando para baixo, é notícia botando para baixo. Tem gente que já perdeu a esperança em tudo, mas quero dizer para você, você está debaixo de uma promessa, você está debaixo de uma palavra que vem do céu, não vem da terra. A palavra que diz: se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. A palavra que diz: eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. A palavra que diz: o Senhor tem prazer na prosperidade dos seus justos. A palavra que diz: você será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhas não murcham nem caem, mas tudo quanto fizer prosperará. A palavra que diz: olha, esse livro da lei, não desvia dele nem para a direita nem para a esquerda, continua firme, ser forte, corajoso, não temas nem te espantes, porque farás prosperar o teu caminho. Nós temos que encher o nosso coração do que a Bíblia diz. Não está entendendo? Diga glória a Deus. Eu quero declarar para a sua vida que em 2023 você vai viver um tempo de prosperidade como nunca vivido antes. Eu recebo, eu tomo posse, eu creio e eu digo amém. Porque a Bíblia diz: todas as promessas têm nele sim e o amém. O sim nós já temos, ele já liberou, só está faltando você abrir essa boca cheia de dente que você tem e falar amém. Porque tem gente que nem para dar amém consegue, fica amém, dá na mente. Se não fosse para dizer amém, Deus não falava para a gente abrir a boca e dizer amém. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem crê, diga amém. Diga: 2023, eu vou viver um ano de prosperidade extraordinária, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Você tem que declarar. Criei, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Por isso que o diabo quer calar a sua voz, por isso que o diabo quer impedir você de profetizar a bênção na sua vida. E o que é prosperidade? Prosperidade não é você simplesmente ser rico. Prosperidade não é você dizer: estou cheio de dinheiro, olha meu carro, olha minha casa, olha minha conta. Isso é prosperidade. Isso é prosperidade também. Amém? Mas a prosperidade vai além. A prosperidade é você ter tudo o que você precisa para cumprir o propósito de Deus. Se você fala para Deus: Deus, eu preciso de um carro para fazer a tua obra, Ele vai te dar. Eu preciso de ter um salário melhor para cumprir o teu propósito, Ele vai aumentar. Eu preciso de uma promoção no emprego porque eu vou ter mais liberdade para fazer a sua obra, Ele vai te dar. A prosperidade não é o fim em si mesmo. A prosperidade é um meio que Deus usa para manifestar a sua glória aqui nessa terra. Diga glória a Deus. Porque tem gente que é rico, rico, rico e vazio, não tem propósito na sua vida. Agora, quando você encontra o propósito, sabe o que Deus tem? Você encontra sentido. Teu trabalho faz sentido, sua faculdade faz sentido, os projetos que você tem no papel fazem sentido. Amém?
Agora a pergunta é: como que eu posso prosperar em tempos difíceis, em tempos de crise? Porque você sabe, enquanto o mundo for mundo, enquanto a terra existir, ciclos vão acontecer nessa terra. A terra vai passar por momentos de prosperidade, de abundância, mas também haverá momentos de crise, de escassez. Eu estou falando aqui no plano terreno dos mortais, amém, meus irmãos? Entra governo, sai governo, muda país, entra guerra, começa a guerra, sobe petróleo, desce petróleo, sobe bolsa, desce bolsa, aumenta a venda, desce a venda, vem cliente, some cliente, o dinheiro está ali, daqui a pouco não está mais. Enquanto o mundo for mundo, vai ter esses momentos. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Mas o nosso Deus está acima de tudo isso. Aqui no mundo vai ter vaca gorda e vai ter vaca magra. Mas para quem está debaixo da palavra de Deus, não experimenta a vaca magra, só experimenta a vaca gorda. Porque foi o que aconteceu aqui. É o que aconteceu exatamente aqui. Então, como que eu posso prosperar em tempos de oscilação da bolsa, da política, da economia, dos governantes? Isso é para encher teu coração de crença, encher teu coração de fé, encher teu coração de disposição, para acreditar no projeto que Deus colocou no teu coração, que vai te fazer prosperar, para acreditar na visão que Deus te deu, que ninguém viu ainda, mas Ele abriu os seus olhos para que você enxergar coisa que ninguém está vendo. Mesmo com crise ou sem crise nessa terra, você vai viver tempo de prosperidade. Quem crê nisso, diga amém. Então, primeira coisa que eu preciso aprender para viver tempo de prosperidade: primeiro, vacas magras, que fala da crise, né? Para nós não é uma experiência, mas uma advertência. Diga: vacas magras não são uma experiência, mas uma advertência. Faraó teve um sonho, ele sonhou que 7 vacas magras comiam 7 vacas gordas. Primeiro vieram as 7 vacas gordas, bonitas. Depois vieram 7 magras e comeram aquelas vacas. O que significa isso? E na verdade Faraó, ele não soube interpretar o sonho, ele ficou sem dormir. Ele falou: meu Deus, que sonho é esse? E ele ficou perturbado. Um dia, um funcionário dele, que estava ali cuidando dos copos dele, o copeiro do rei, cuidava ali da copa, né, da cozinha do rei, da comida do rei, lembrou do seu amigo José, que um dia interpretou o sonho do copeiro. Ele falou: Faraó, tem um que pode interpretar o seu sonho. José, um jovem hebreu, escravo, pobre, amém? E interpretou o sonho do rei, e disse: ó rei, essas 7 vacas gordas significa que haverá um tempo de muita abundância na terra, haverá um tempo de muita prosperidade, de muito crescimento, e as pessoas não vão se dar conta de que aquela abundância vai acabar, porque depois desse tempo de abundância virá um tempo de fome, de escassez. E ó rei, você precisa ter alguém aqui que saiba administrar o tempo da abundância, saiba guardar os mantimentos, saiba fazer os investimentos certos, para quando passar esse tempo e vier o tempo de fome, o reino não sofra. E ele ali, eu não vou ler o texto, mas ele vai dizer para o rei: olha, separa 1/5 de tudo que entra, investe, guarda, faz e acontece. O rei Faraó ficou tão admirado com aquela inteligência, e ele disse assim: onde eu vou encontrar no reino alguém tão inteligente, tão sábio, e que tenha o Espírito de Deus? E ele disse: você, José, vai ser o governador, o responsável, o ministro da economia do meu país. E deu a chave dos celeiros para ele: abaixo de mim, toma aqui o meu anel, o que você falar é lei, o que você falar é regra, você falou, está falado, liberou, está liberado.
E foi exatamente o que aconteceu. O rei entregou para José todo o reino. José, 7 anos de fartura, de abundância, prosperidade. E todo mundo comprando roupa de marca, fazendo festa cara, comprando carro zero, esbanjando. E José investindo, administrando, guardando. E o povo gastando. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Um dia, a chuva parou, o solo secou, a lavoura não deu fruto, e veio um tempo de fome. A Bíblia diz que o povo do Egito começaram a gastar as reservas que eles tinham, poucas, para comprar comida com José. Acabaram as reservas. Depois, eles venderam os gados que eles tinham na terra. E José comprando. Acabaram-se os gados, as vacas, os bois. Depois, eles venderam os celeiros, tudo que eles tinham, para comprar comida. E perderam tudo. José foi comprando tudo. No final, venderam as terras. Está na Bíblia isso. Eu não vou ler, só estou resumindo para você. E por fim, sabe o que eles fizeram? Eles chegaram para José e falaram assim: José, olha só, José, nós não temos mais nada. O que nós temos é o nosso corpo, e nós queremos nos vender como escravo para vocês. Uau! O Egito representa o mundo, tá? E essas pessoas que se fizeram escravas são as pessoas que são escravas no mundo, escravas do trabalho, trabalham, não tem nada. Escravas do sistema, não experimentam prosperidade. Porque prosperidade não é se matar para ter dinheiro. Prosperidade é ter saúde, desfrutar daquilo que Deus deu. E quem é escravo e não desfruta do que Deus dá, não é próspero. Quem está compreendendo, meus irmãos? Agora, sabe o que é lindo nessa história? José não experimentou vacas magras. Ele não soube o que foi crise. E não só José, mas a família de José. Lembra do pai dele, Jacó? Lembra dos 11 irmãos dele? Nenhum deles experimentaram a fome. Nenhum deles experimentaram a crise. Porque a crise para eles não foi uma experiência, foi uma advertência. Eles não experimentaram, mas foi um aviso para eles saberem em quem eles podiam confiar. Eu quero dizer para você, você não vai experimentar vacas magras. Ainda que venha vacas magras, você vai lembrar da advertência: confia no Deus de Isaac, de Abraão, Isaac e Jacó e de José. Porque a nossa prosperidade não depende da bolsa, nem do dólar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Diga glória a Deus. Então, para eu experimentar prosperidade em tempos de crise, é crer que a crise é só um aviso para dizer que eu posso confiar em Deus. E a vaca gorda é que vai engolir a vaca magra. Quem crê, diga glória a Deus. Eu não sei o que você sente ouvindo isso, mas só em ouvir eu mesmo falando, eu já fico em ebulição. Segundo lugar, o que eu aprendo com a história de José? Que nós podemos prosperar mesmo em tempos de crise, em tempos difíceis, que porventura possam existir. Enquanto José estiver reinando, Israel não passa fome. Não, você não entendeu. Enquanto José estiver reinando, o seu povo não passa fome. Por que que o povo de Israel viveu prosperidade naquele tempo? Porque o filho dele, filho de Jacó, os irmãos dele, estava no trono reinando. Eles não souberam o que é crise. Entendeu?
O mundo estava em crise. E os irmãos de José tirando onda de iPhone. Tirando onda de carrão. Que crise é essa? Foi exatamente o que aconteceu. Olha o que aconteceu com os filhos de José, ou melhor, com os irmãos, com a família de José. Gênesis capítulo 41, versículo 56. Olha lá. Gênesis 41, 56. Aleluia. Refrescar a cabeça. Olha o que diz a palavra de Deus. Havendo, pois, fome sobre a terra. O que diz aí, irmãos? Você pode ler, por favor? Abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Faltava para todo mundo, menos para José. José tinha a chave do celeiro. José tinha a chave do cofre. Ele tinha a chave de onde estava o mantimento. Porque enquanto José está no trono, o reino, seu povo não passa fome. Amém, meus irmãos? Enquanto José está no trono, o seu povo não passa fome. Por quê? Ele tem a chave dos celeiros. E quem é que tem as chaves que abre a comporta dos céus? Aquele que está sentado no trono, que é o nosso Rei, Senhor dos Senhores. Olha o que aconteceu também. Gênesis 42, versículo 6. Gênesis 42, 6. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se o que, meus irmãos? Prostraram em terra perante ele. Amém? Por isso que quando nós adoramos a Deus que está sentado no trono no tempo da crise, nós somos muito abençoados. Agora o que diz o versículo 25, Gênesis 42, 25. Ordenou José que lhes enchessem o que, meus irmãos? De cereal os sacos, e lhes restituíssem o dinheiro, e cada um no saco de cereal, e os suprissem de comida para o caminho, e assim lhes foi feito. Além de suprimento e comida, eles tinham dinheiro, porque enquanto José está no trono, seu povo não passa fome. Aleluia. Está preparado para prosperar? Para receber recursos? Para vender mais? Está preparado, Caio? Para vender essa casa de 10 milhões, você vai vender em nome de Jesus? Amém? Está preparado? Se alegra aí, irmão, porque a alegria do irmão é a tua alegria também. Porque em tempos de crise, Deus manifesta o milagre, para o nome dele ser glorificado. Diga glória a Deus. Porque enquanto José está no trono, seu povo não passa fome. Olha o que diz Gênesis 43, 1. Gênesis 43, 1. A fome, irmãos, não foi uma crise qualquer. A fome persistia gravíssima na terra. Você sabe, essa semana eu peguei um Uber e o sotaque do motorista não era brasileiro. Eu pensei que era argentino. E ele falou que era venezuelano. E é natural, quando você encontra um venezuelano, você quer saber se é verdade tudo que a gente vê na mídia. Se essa crise toda que existe, que falam que existe, que a mídia mostra, né? Pelo menos a mídia paralela. Ele falou, existe. Aí você pensa assim, está todo mundo lá na miséria, na pobreza? Ele, não. Tem sim. Mas ainda tem gente trabalhando, construindo, vendendo, comendo, prosperando. E tem igreja do Senhor lá também. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Não depende do lugar que você mora, do país que você está, ou da política do momento. Depende quem está sentado no trono.
porque enquanto José está no trono, seu povo não passa fome. Tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Então eles tinham como comprar. Olha o que diz Gênesis 44:1. Gênesis 44:1. Deu José esta ordem ao mordomo de sua casa: enche de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco do mantimento. Enquanto estava todo mundo se vendendo como escravo, enquanto estava todo mundo numa fome gravíssima, o povo de Israel tinha abundância de mantimento e de recurso. Eu não sei você, mas eu digo amém para essa palavra que eu estou pregando. Falei, eu quero isso para a minha vida também, em nome de Jesus, porque esse é o nosso Deus. Porque enquanto José está sentado no trono, seu povo não passa fome. E eu poderia falar de muitas outras coisas. A palavra diz aqui em Gênesis 47:1, olha que interessante. Gênesis 47:1. Então veio José e disse a Faraó: meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos e o seu gado, com tudo que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então perguntou o Faraó aos irmãos de José: qual é o seu trabalho? E eles responderam: os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como de nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para os rebanhos dos teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas que habitem os teus servos na terra de Gósen. Então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos, habitem na terra de Gósen. E se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Vocês entenderam o que está escrito aqui? Num tempo de fome, num tempo de crise, eles foram promovidos, eles receberam uma frota de gado para cuidar, e eles habitaram na melhor terra do Egito, na terra de Gósen. Em volta era fome, em volta era crise, em volta era inflação, em volta era escassez, mas aonde a terra, o povo de Israel habitava, havia prosperidade, havia trabalho, havia provisão, havia dinheiro, havia gado, havia recurso, havia tudo. Porque enquanto José está reinando, o teu povo não passa fome. Terra de Gósen é uma região espiritual para nós. Nós habitamos na terra de Gósen. Nós habitamos nas regiões celestiais. A crise não pega em nós. Amém. Teu negócio vai prosperar, vai vender muito. Clientes vão vir para o seu negócio, para o seu empreendimento, e vão falar: não sei o que tem aqui, mas é aqui que eu quero ficar. Porque você está na terra de Gósen. Você precisa entender isso. Lá no seu trabalho, você está na terra de Gósen. Está todo mundo no Egito, mas você está na terra de Gósen, no melhor lugar da terra. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Notícia ruim não me pega, medo não me pega, inflação não me pega, nada disso me pega, porque eu sei em quem eu tenho crido. Crise, vaca magra é só uma advertência para me lembrar que é o Senhor que cuida de mim. Crise é para me lembrar que enquanto o meu Deus estiver reinando no trono, eu não vou passar fome. Por isso que a palavra diz que o Senhor é altíssimo e tremendo, Rei grande sobre toda a terra. Por isso que a palavra diz em Deuteronômio 28:12, o Senhor, pode ir lá, Deuteronômio 28:12, olha o que diz:
o Senhor abrirá o seu bom tesouro. Eu, se eu fosse você, já tinha dito amém aqui nessa vírgula. O céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Que isso, meu Deus do céu? Eu vou ficar com a rede de esgoto de televisão? Eu vou ficar com notícias ruins? A Bíblia diz: não tememos más notícias. Filipenses 4,19, vamos ler juntos, irmãos, esse é um dos textos mais lindos. Vamos lá, Filipenses 4,19, todos juntos em alto e bom som. 1, 2, 3 e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus por isso? Não é para mim não, é para Ele. Enquanto o nosso rei estiver no trono, a gente não passa fome. Aleluia. Mas tem um último detalhe. Por que José prosperou? Por que José saiu da pobreza, da escravidão, do encarceramento, e assumiu um dos postos mais elevados, abaixo de Faraó, né? da sua época? Terceiro item e último, eu encerro aqui. Sabe quando nós podemos prosperar em tempo de crise? Quando nós somos fiéis a Deus. Por causa da fidelidade. Diga fidelidade. Diga mais forte, fidelidade. Se tem uma marca na vida de José, essa marca é a fidelidade. José sabia que tudo que ele tinha, inteligência, sabedoria, dom, discernimento de sonhos, capacidade para administrar, ele sabia que tudo isso tinha uma explicação, vinha de Deus. Ele sabia que ele estava ocupando a posição que estava, chegou aonde chegou, não foi por causa dele, mas foi por causa do Senhor. Ele sabia que Deus era o segredo do seu sucesso. É por isso que José sempre foi fiel a Deus, irmãos. É por isso que a fidelidade de José é algo que você vê desde o início até o fim. Ele era um homem de caráter. Ele não era arrogante, ele não era presunçoso, ele não era vaidoso, ele não era orgulhoso. Ele sabia que tudo que ele tinha uma explicação, e não era ele, era o Senhor. O maior exemplo disso, lá no início, na casa de Potifar. Potifar, o general. Potifar confiou, irmãos, toda a sua casa nas mãos de José, naquele escravo, porque tudo que ele botava a mão, prosperava, porque Deus era com ele. Tudo que ele colocava a mão dava certo. Ele cuidava dos gados de Potifar, os gados davam crias. Ele cuidava da lavoura de Potifar, dava frutos. Ele arrumava a casa ficava ali toda arrumada, ele coordenava, aí ele foi promovido a líder de escravos, e Deus era com ele. Ele foi fiel a Potifar, e a Bíblia diz que um dia, a mulher de Potifar o assediou, e fez com que ele fosse acusado, porque ele não caiu na tentação da mulher de Potifar. E ela rasgou as roupas, colocou nas mãos dele, falou: ele tentou abusar de mim. Mentira. E ele não caiu, ele não cedeu. Sabe por quê? Ele era fiel a Deus, ele era fiel a Potifar. Irmão, tem gente que está desempregado, primeiro salário já vai gastar dinheiro com besteira. Primeira oportunidade que tem, já vai gastar dinheiro com seus próprios prazeres.
Tem gente que não tem nada, começa a ter alguma coisa, esquece de Deus, vai para bagunça, vai para farra, vai para bebedeira, vai gastar com mulher na rua. É verdade ou não é, minha gente? Mas José não. José era fiel a Deus, temente a Deus. Ele sabia que tudo que ele tinha foi Deus que deu para ele. Ele foi testado, mas ele foi aprovado. Todos os testes, todas as tentações são testes para Deus nos aprovar, para nos colocar em lugares maiores. José então, ele vai lá para o Egito. Na verdade ali se torna o governador do Egito. E ele era um homem de tanto caráter, de tanta fidelidade, que Faraó deu o anel dele para ele. Ele foi fiel no pouco, e Deus colocou ele sobre o muito. Ei, escuta o que eu vou falar. Deus quer te colocar sobre o muito. Deus quer te prosperar mais. Deus quer que você tenha mais prosperidade financeira, para você cumprir o propósito, para você viver uma vida com abundância, com fartura e não com faltura. Você entendeu ou não? Não é faltura, é fartura. Mas qual o segredo? Ser fiel a Deus, reconhecer o Senhor. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você, e tem um teste de fidelidade, que segundo pesquisas, 70% dos cristãos são reprovados nesse teste. Que teste é esse? Está na ponta da sua língua. Você já sabe. Dízimo é pouco, é o mínimo. E que 70% dos cristãos não são dizimistas. Deus abençoa com trabalho, Deus abençoa com venda, Deus abençoa por graça, misericórdia, e a pessoa esquece rapidamente de Deus. E quando esquece, não só esquece de Deus, mas sai gastando de qualquer maneira, para os seus próprios prazeres. E tem gente que ainda fala assim: não, mas quando eu for ganhar mais, eu dou o dízimo, porque eu tenho que pagar as contas. Se você não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. O teste do muito é o pouco. Se você não consegue dar 100 reais de dízimo de 1.000 reais, meu filho, você não vai conseguir dar 1.000 reais quando você ganhar 10 mil. Você não vai conseguir dar 2 mil quando ganhar 20 mil. Você não vai conseguir dar 100 mil quando ganhar 1 milhão. Porque o teste do muito é o pouco. José foi fiel no pouco, e Deus colocou ele sobre o muito. Fidelidade a Deus, irmãos. Fidelidade a Deus. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Como diz Lucas capítulo 16, versículo 10. Olha o que diz a palavra de Deus. Lucas 16, 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. A palavra diz em Mateus 25, 21. A palavra diz: e o seu Senhor disse: bem está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Aleluia. Quem recebe essa palavra, irmãos? Decida verdadeiramente viver um 2023 diferente, sendo fiel ao Senhor. Aleluia, aleluia. Você sabe o que é interessante? Abraão, Isaac, Jacó e José, mesma família. José, filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão. Abraão foi dizimista, Deus prosperou. Isaac, dizimista, Deus prosperou. Jacó, pai de José, dizimista, Deus prosperou. José, dizimista, Deus prosperou.
todos eles, a Bíblia faz questão de dizer, eram fiéis ao Senhor. Sabe por quê? Fidelidade passa de geração para geração. Muitas pessoas hoje não são fiéis no dízimo porque o seu pai e sua mãe nunca foram exemplo de dizimistas. Isso passa de geração para geração. O filho, ele aprende com o pai e com a mãe. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Eu posso dizer pela minha mãe, cabeleireira, já contei esse testemunho aqui várias vezes, né? Ela todo dia no salãozinho dela, ela separa o dízimozinho dela, todo dia. E no primeiro dia do ano, primeira semana do ano, tudo que entra é a primícia para o Senhor. Sempre vi minha mãe fazer isso. Sempre vi minha mãe fazer isso. Meu pai, serralheiro, autônomo. Você conhece meu pai, faz tudo, né? Faz tudo. Trabalhou nas Forças Armadas, é paraquedista, não fala que foi não, senão apanha. É paraquedista, 19.773 o número dele. Isso aí eu não sei. Depois trabalhou ali na Casa da Moeda, mas o restante da vida dele, que eu entendo meu pai, autônomo. Os dois, dizimistas, fiéis, até hoje. Minha mãe, quando não vê o envelope dela ali, fica, cadê o meu envelope? Eu falei, mãe, está na secretária, ela não botou ali. Eu não preciso dar números e valores, você conhece meu pai e minha mãe. Prósperos. Os dois vivem de salário mínimo. São prósperos. Mas sabe qual é o segredo da prosperidade deles? Fidelidade a Deus. Eu aprendi com meu pai e com a minha mãe o que é ser fiel ao Senhor. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Vivemos essa realidade espiritual. Mas enquanto a gente estiver nessa terra, nós vamos comer o melhor dessa terra. Crise, dificuldade, não importa, isso não pega na gente. Não pega na gente. Porque nós temos um Deus sentado no trono. Porque enquanto José reina, seu povo não passa fome. Enquanto o nosso Deus está no trono, seu povo é abençoado. Quem recebe dessa palavra, dê um forte aplauso ao Senhor Jesus.